Se você gosta de investir em CDBs, provavelmente irá gostar desse vídeo, porque eu quero abordar um pouco mais sobre uma prática que eu vejo que alguns investidores adotam, que é basicamente buscar se beneficiar de CDBs promocionais que instituições financeiras oferecem para captar novos clientes. Então, sabe quando você olha aquele CDB de 115, 120% do CDI e o seu dedo coça para retirar aquele capital que está investido num CDB padrão que rende 100, 102% do CDI? Para alocar nesse novo título, eu quero te mostrar se realmente essa prática de ficar tirando o seu dinheiro toda hora de um título para o outro, só porque ele te oferece uma rentabilidade superior, se realmente no final do período a sua rentabilidade terá sido realmente muito acima da média. Para chegarmos numa conclusão, óbvio que precisamos de uma planilha. Então, nessa planilha, nós temos dois casos. O caso do primeiro investidor que tinha o seu capital aplicado num CDB padrão, que rende 100% do CDI. Provavelmente você já sabe que 100% do CDI é basicamente a nossa taxa Selic. Então, se hoje a nossa Selic está em 15%, 100% do CDI renderá 14,90, sempre 0,1 abaixo. Então, esse investidor tinha lá aquele seu capital rendendo, só que ele começou a caçar essas promoções que as instituições financeiras oferecem. Normalmente, ali são títulos que vencem dentro de 6 meses. Então, esse investidor ele resgatou o seu capital desse CDB, que ficou aplicado por um ano, rendendo 100% do CDI, e aplicou num CDB de 115. Só que ele sempre encontrava uma nova promoção, de 6 em 6 meses ele estava reaplicando num novo CDB que rendia 115% do CDI. Ele fez todo esse processo durante 5 anos. Só que pensa comigo, nós não estamos falando de um CDB com 5 anos de duração. Estamos falando de vários CDBs vencendo a cada 6 meses. Então, o que acontece a cada 6 meses? Esse investidor precisa pagar imposto de renda sobre o ganho de capital que ele teve no período. Então, aqueles R$ 1.000 ficaram investidos a 100% do CDI durante um ano, ele resgatou 1.122. Aplicou esses 1.122, rendeu durante 6 meses e pagou IR. Então agora ele tem 1.197. Então o fato desse investidor sempre ficar pagando IR de 6 em 6 meses acaba atrapalhando o seu resultado final. Até porque, se a gente der uma olhada no segundo caso, de um investidor que ficou exatamente 5 anos deixando aquele seu dinheiro rendendo a 100% do CDI, qual teria sido o seu resultado final? Bom, o investidor que inicialmente aplicou R$ 1.000, lembrando que ele não fez nenhum aporte novo, apenas resgatava o capital e aplicava no novo CDB. Ele terminou os 5 anos com um capital de R$ 1.879,59. Agora, o investidor que aplicou uma vez num CDB de 100% e resgatou no final do período, ou seja, ele só pagou imposto de renda uma vez, lá no final, com uma alíquota de 15%, lembrando que quanto mais tempo nós deixamos o nosso dinheiro investido, menos imposto a gente paga. Como o investidor deixava aquele capital por 6 meses, mais ou menos ali 182 dias corridos, ele pagava 20% de IR, ou seja, 20% era retido na fonte do ganho de capital que ele teve. No caso desse investidor que deixou por 5 anos, ele pagou apenas uma vez a alíquota de IR de 15% no final do período. Então, ele resgatou líquido R$ 1.852,23. Lógico, esse investidor ele teve um resultado superior, resgatou 1.879, mas qual foi a diferença no final do período? Se a gente dá uma olhadinha aqui, foi 1,48%. Ele fez todo esse processo de resgatar, reaplicar, para no final de 5 anos ele ter tido uma rentabilidade superior de 1,48%. Se a gente for dar uma olhada em termos anualizados, essa diferença teria sido de 0,29 a mais. E a gente ainda pode considerar um outro cenário. Bom, ele encontrou CDBs promocionais que não rendem 115, mas sim 120% do CDI. Será que ainda assim teria trazido uma rentabilidade bem superior? Se dermos uma olhadinha, a diferença no final do período, nos últimos 5 anos, né, considerando a Selic a 15%, essa diferença teria sido de 3,79. Em termos anualizados, ele teria feito todo esse processo para conseguir 0,75% a mais. Ou seja, na minha concepção, ficar adotando essa prática não traz um bom resultado. Você vai ficar resgatando, reaplicando, pagando IR a cada resgate que você faz, para no final do período ter uma rentabilidade superior que não vai fazer diferença nos seus resultados. Mas é lógico, obviamente, se o investidor consegue um CDB que rende 115% do CDI,
com vencimento em 2 anos, logicamente esse seu resultado será superior, porque ele vai pagar imposto de renda uma vez, no final do período, ele deixou aquele capital preso durante um período para ter sim uma rentabilidade superior. O fato de ficar resgatando e reaplicando é muito ruim, porque toda hora o investidor está pagando o pedágio, que é o imposto de renda. Existem instituições que estão postergando esse rendimento. A caixinha turbo do Nubank, por exemplo, onde o investidor consegue uma rentabilidade de 115 se ele fizer movimentações mensais de R$ 900. O investidor consegue se beneficiar de 115% por mais de 6 meses, mas na outra ponta ele consegue aplicar no máximo R$ 5.000. Então, por mais que sim, o dinheiro dele estará rendendo mais do que Tesouro Selic, do que um CDB de 100% do CDI, na outra ponta, o banco te trava na faixa de capital que você pode aplicar. Então, não vai ser R$ 5.000 rendendo a 115 que vai te deixar rico. Mas se é um capital que você precisa de liquidez e quer que renda com tranquilidade, não há problema algum. E eu vejo que essa prática ela é muito realizada com a reserva de emergência. Por isso que eu até coloquei como uma dica. Não fique girando a sua reserva de emergência. Esse tipo de recurso não foi feito para ter altíssimas rentabilidades. A reserva é um recurso que precisa estar disponível a você a qualquer momento, ou seja, você precisa escolher um título com liquidez, de boas instituições para não correr risco e que minimamente renda 100% do CDI, é a rentabilidade mínima. Não se preocupe em buscar 110, 115, 120, porque a sua reserva tem que render muito. Não. Você pode buscar títulos que rendam mais, mas títulos que são voltados para outros objetivos. Então, vamos supor que você tem um objetivo para daqui a 1 ano, 2 anos e quer alocar em renda fixa. Se dermos uma olhadinha nos produtos que as corretoras oferecem, veremos que conseguimos sim. Temos, por exemplo, um CDB pagando 117,5%, que vence mais ou menos daqui a 2 anos. Porém, é um título que seu capital ficará preso. Por isso que não pode ser aplicado dinheiro de reserva de emergência. Tem que ser o capital que ele pode ficar ali dentro daquele CDB até o vencimento. Existem títulos que permitem resgate antecipado com algumas condições. Você, inclusive, pode ter penalidade na sua rentabilidade por estar resgatando antecipadamente. Então, olhe para a liquidez, se aquele título tem carência para realmente o investidor conseguir solicitar o resgate. Se é um objetivo de curto prazo, dê uma analisada em quem é o emissor daquele título, qual o prazo de vencimento, se realmente ali está de acordo com o prazo que você idealizou para ter aquele capital de volta. E eu sei que, ao mesmo tempo, algumas pessoas ficam, tá, eu tenho um objetivo para daqui 1, 2 anos, mas não sei ao certo se eu pego um pós-fixado, ou seja, aquele título que acompanha as oscilações da taxa de juros, ou se eu pego um pré-fixado, que é aquela rentabilidade pré-acordada. É lógico, nós temos incertezas no meio do caminho, ninguém sabe qual será o patamar da Selic daqui a 2 anos. O mercado projeta, mas essas projeções estão em constantes mudanças. Dependendo do que ocorra aqui no Brasil ou no exterior, essa expectativa pode se alterar. Então, na dúvida, o investidor ele pode diversificar. Bom, eu tenho um objetivo para daqui a 2 anos. Não estou meio receosa em colocar 100% em pós-fixado e a Selic começar a cair e eu poder ter aproveitado um pré-fixado e deixei de lado. Então, pegue um pré-fixado e um pós, divida esse seu aporte em 2 tipos de título, com características diferentes para que você consiga se beneficiar. Se a Selic cair, você pegou um pré-fixado com uma boa taxa, até porque a Selic está em 15% no mercado, nós encontramos bons pré-fixados, e se eventualmente a Selic continuar em patamar elevado, ainda assim você conseguiu se aproveitar, porque você também tem um pós-fixado na sua carteira. A única observação que eu faço em relação aos pré-fixados é: cuidado para não prefixar grande parte da sua carteira, porque, como mencionamos, a sua rentabilidade está travada. Então, se você pega um prefixado que vence daqui a um longo período, 5, 6, 7 anos, nós estamos colocando muito mais incertezas no meio do caminho. Nós não sabemos a trajetória da Selic ao longo dos próximos 6 anos, a trajetória da nossa inflação, e se eventualmente a gente trava a nossa rentabilidade, nós corremos o risco da inflação subir, da Selic subir e a nossa rentabilidade ficar travada, e se eventualmente nós quisermos resgatar antecipadamente, poderemos até mesmo ter penalidades nessa rentabilidade. Então, eu gosto de pré-fixados, porém pré-fixados para uma janela ali de 2, 3 anos no máximo. Não gosto de pegar muito esses pré-fixados
pré-fixados com vencimento muito longo. É lógico, tem investidor que gosta. A única observação que eu faço é para você não colocar em pré-fixados muito longos grande parte da sua carteira de investimentos. Justamente por isso que para aqueles objetivos de médio prazo que precisam estar em renda fixa, nós devemos começar a abrir os nossos olhos para títulos indexados à inflação, como por exemplo o Tesouro IPCA+, que nos garante a inflação mais uma rentabilidade real. Então, são títulos ali que, pelo fato da gente estar buscando um investimento de médio prazo, onde as incertezas aumentam, nós minimamente sabemos que o nosso poder de compra estará sendo preservado com uma rentabilidade real. Eu quero deixar mais uma dica antes de terminar esse vídeo, que é, quando você for analisar um título pré-fixado, que eu sei que algumas pessoas elas não conseguem saber ao certo se aquela rentabilidade é boa ou não, no próprio site da B3, eu estarei deixando esse link aqui na descrição, nós temos as taxas referenciais BMF-Bovespa, ou seja, nós precisaremos pegar o prazo que nós queremos deixar aquele dinheiro investido, então vamos supor que o investidor está buscando um título que vence daqui 2 anos. Em dias corridos, nós estaremos falando ali mais ou menos de 720 dias corridos, caso seja um investimento para daqui 2 anos. Então, se estamos dando uma olhada para esse tipo de investimento, nós podemos perceber que hoje o mercado está precificando para os próximos 2 anos um juros médio de 13,69%, ou seja, essa taxa que você deve levar como referência na hora de buscar um título pré-fixado. Minimamente ele tem que te pagar esses juros. Se você conseguir um juros maior, ótimo, mas é lógico, analise o emissor daquele título. Quanto maior a rentabilidade, também tende a ter um risco maior, às vezes a instituição, para conseguir atrair capital de investidor, ela precisa oferecer uma rentabilidade superior devido ao risco, às vezes por ser uma instituição menor, mas nós conseguimos levar essa taxa como referência na hora de escolher pré-fixados. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.